Olá, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no vídeo de hoje eu vou recapitular o vídeo anterior, que infelizmente o áudio estava ruim, né? Passar um pouquinho mais rápido do que eu falei e o que eu não falei também no vídeo anterior, né? Na verdade, essa contagem é o resumo dos tempos determinados que consta em Enoque, né? Então, toda a potente visão que ele teve, né? Retratando cada período, né? E cada personagem bíblico como animais, né? Como cavalo, ovelhas, touro branco. Então, é todo o período, né? De Deus até o último touro branco, né? Ou seja, de Deus a Deus, 14 gerações, né? Aí o que veio a calhar também é o ensino da contagem conforme os sumérios, né? Que a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, né? Sumérios não, cada divisão do dedo, né? A gente tem a divisão do dedo, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então 14, né, de dedo a dedo aqui, 14 gerações, né? E meu intuito é isso, é explicar o tempo determinado, porque ela vai ser a base da maioria dos estudos, né? E para atender tanto o ontem, o hoje, o que vai acontecer, a gente precisa saber um pouquinho dessa história completa, né? Você vai ver que de acordo com os estudos vai tudo se encaixando e vai apontando para algo, né? Então a gente já vai subindo aí, galgando, né? De fé em fé, de glória em glória aí, de força em força, vamos indo melhorando e aprimorando, né? Então vou fazer um resumo rápido do vídeo anterior, né? Então, no princípio era Deus, né? Assim como, né, da essência de Adão, né, do lado de Adão, ele tira da mesma essência de Adão para fazer Eva, né, a mulher. Deus que é espírito, ele também tira da própria essência dele para criar o espírito do santo, né? A gente fala Espírito Santo, mas lembrar que é Espírito do Santo, né? Ou Ruach HaKodesh, que daí já é um verbo feminino, né? Então ali já também faz uma sombra do que seria um casal futuramente, né? Adão e Eva. Então a princípio era Deus, da sua essência, né? Assim como Adão que reconhecia, né? Tinha um olho para ver a essência, tanto que ele dava o nome dos animais, né? Ele quando viu Eva, você vê ali, eles já estavam, né? Eles tinham a carne, sim, por mais que esteja glorificado, porque ele fala carne da minha carne e osso dos meus ossos, né? Então ele com esse olhar dele, que ele via além das aparências, né? Ele via a essência. Então ali ele comprova também que nossa essência também, né? Que quando Deus criou tinha, já habitava ali também a carne, né? É o trino, né? Corpo, alma e espírito. Mas enfim. Então no princípio era Deus, depois o Espírito Santo, e cada divisão dessa seria um milênio, né? Aí depois Cristo, a geração de Cristo no terceiro dia, né? Porque ele foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E a partir dele, né, por ele, todas as coisas foram feitas, né? A parte do credo, por nós homens para a nossa salvação. Então, a partir de Cristo, né, que aparece sempre, vem no terceiro dia, a partir de Cristo, que daí que começa a criação de tudo, a criação do mundo, tanto terrestre quanto celeste. Aí no quarto dia, né, das estrelas aqui, né, Satanás é chamado de Lúcifer, na estrela da manhã, porque segundo aponta, né, estudo, ele foi o primeiro anjo a ser criado, né, depois os demais. E assim, fala nitidamente, tanto na nossa Bíblia, tem em Enoque também, que só ele que tinha acesso ao lugar santo dos santos, na presença de Deus, que ele andava em meio a pedras afogueadas, né? Então ele era o sinete de perfeição, era a régua de medir. Então ele fazia essa ponte de Deus, ele e os anjos. É semelhante a nós. Cristo veio e fez essa ponte, né? Ligou novamente a humanidade a Deus. Mas ele era como se fosse o Messias, um ungido para os anjos, né? Os anjos não tinham esse acesso, esse livre acesso ao lugar santo, não. Né? Ao santo dos santos, né? Até ao lugar santo, sim. Mas ele era como se fosse um sumo sacerdote, aí ele foi dado 9 pedras, depois eu vou explicar certinho também, tá aqui dentro, o mistério, né? Mas, voltando então. Então aqui no quarto dia,
Os anjos, a criação dos anjos, né? No quinto dia dos animais. E aqui, para mim, sim, no sexto dia o homem foi criado aqui, né? No sexto dia, e Deus faz essa divisória, né? No Gênesis, né? Tardes e manhãs, tardes e manhãs, tardes e manhã. Ele sempre teve com o homem no final da tarde, né? Então o homem é criado aqui no sexto dia, no final da tarde Deus vai ter com ele, e somente era o homem, né, que foi criado primeiro. Aí Deus fez cair sobre ele um sono, talvez sim seja a primeira noite, né, que foi criado, digamos assim, né, ou figurativo, né. Mas enfim, para mim a mulher foi criada aqui no começo do sabate, no sétimo dia, né, pela manhã. Tanto que a estrela da manhã é Vênus, Vênus é o símbolo da mulher, né? Enfim, isso tudo casa. Mas da manhã do sétimo dia. Aí no sétimo dia, digamos assim, é onde o descanso de Deus, onde ele deixa a criação se autogerir. Não é que ele se omite, mas aqui é como se fosse a divisória do templo também, né? O Santo dos Santos, onde Deus habita, lugar santo, que é o céu do paraíso, onde os anjos habitam, e Adão tomava conta do átrio externo, né, que é o paraíso, né? Então aqui, né, até o dedo da aliança, né, digamos que aqui no começo, no terceiro dia, Deus fez aliança com a criação. Nesse sétimo dia sabático aqui, ele também firmou a aliança, confirmou a aliança e deixou a criação se autogerindo, porém ele foi ter com o homem aqui no fim da tarde. Aí aqui que o homem caiu e que Satanás também se mostrou, né, os comércios. Ele fez comércio no sábado, né? Ou seja, ele levou com ele um terço dos anjos, né? Fez a rebelião contra Deus. Isso seria o comércio. O trabalho dele no sábado foi esse, entendeu? Então no sábado não pode ter trabalho, mas ele fez os seus comércios, os trabalhos, né? Aí quando Deus foi ter com o homem, encontrou trevas, né, na face de Adão. Adão também é a face do abismo. O abismo é tanto a terra quanto também a prisão de Satanás. Mas vamos mais para frente, vamos com calma aí, que esse assunto também é denso. Mas Deus então vê pecado no homem e Satanás. O homem é expulso do paraíso, aí começa a vida do homem terreno, né? Então a vida do homem terreno, o dilúvio, o tempo de Abraão, Davi, os profetas, e aqui no quarto dia, né, o dedo da aliança de novo no começo, né, que é manhãs, tardes e manhãs. Então na manhã do quarto dia, ele firmou a aliança com Moisés no Monte Sinai. Porém também a humanidade também não cumpriu, né, quebrou essa aliança, e aconteceu de novo de Jesus vir no final do quarto dia, ou seja, tardes e manhãs, e ou seja, ele veio no final da tarde novamente, do quarto dia, do quarto para o quinto, bater novamente com o homem, só que ele veio em pessoa, em carne, né? Jesus se encarnou e habitou entre nós, né? Se fez carne. Então no final do quarto dia ele teve conosco de novo com o homem, foi ter com o homem de novo no final da tarde, né? Para estabelecer a nova e eterna aliança. Só que o homem novamente também, né? Não digo que quebrou, porque a nova é eterna, né? A última aliança que ele fez com o próprio sangue, então é inquebrável, a aliança eterna. E aqui seria o quinto milênio, né? A igreja primitiva. A gente está aqui já no dedão, viu? Acredite se quiser. Então aqui é o começo desse século, o meio do século, a divisão que teve, né, do cisma de evangélicos e católicos, e a gente tá bem, tá virando pro sétimo dia, né? Então, o último sabate, né, o dia 14, 7 da humanidade, mais 14 no total, né? Então, de Deus a Deus, 14 gerações, né? E isso é importante, pode parecer que não, mas isso vai ligar muita coisa durante os próximos vídeos, né? E na Bíblia também menciona, né, as 14 gerações, né, de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o tempo do exílio babilônico, 14 gerações do exílio até Jesus, 14 gerações, né? Tudo isso tem um propósito.
Aí, sabendo disso, né, para vocês começarem a ter um pouquinho da visão do que é o tempo de Deus, o que é o nosso tempo, né? Como eu falei, do passado, o presente e o futuro, né? Então, só peço desculpa porque eu não sou professor, como eu já tinha avisado, né? Eu não sou teólogo, não sou pregador, né? E também nunca vi ninguém passar o que eu vou passar. Então, eu não tenho nem referência, né? Então, se eu me enroscar um pouquinho aqui, eu só peço um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez que eu acho que vocês vão estar vendo isso. Não, alguns não, mas, né? Então, eu vou falar um pouquinho do nosso tempo hoje para vocês começarem a ligar os pontos, né? Vamos lá. Então, falar um pouquinho do nosso tempo e do tempo celeste, né? Aqui é o símbolo do infinito, né? Meio torto, mas o tempo que eu falei era Deus, né? Aqui é o livre-arbítrio, mas é a vontade de Deus. E o que é o livre-arbítrio do homem? Nada mais é que a vontade do homem, né? Então, aqui é a vontade de Deus e aqui é a vontade do homem, né? Então, o primeiro dia da criação, o primeiro dia, aí nós todos fomos criados, né? A partir da vontade de Deus, ou seja, do livre-arbítrio de Deus. Então, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Aí vou pôr um umzinho elevado aqui, porque é a mesma coisa. Onde um começa, o outro termina, e onde um termina, o outro começa. E aqui também, 1, 2, 3, 4, nossa, aqui tá maior, 5, 6 e sétimo dia. Eu acredito que a gente esteja bem próximo, viu? Mas falar um pouquinho da entropia e da sintropia. Ou seja, aqui na sintropia, no tempo celeste, a sintropia nada mais é que não digo criação, mas a restauração de todas as coisas. Ao contrário, né, é um antônimo da entropia, que é o caos, a destruição. Por exemplo, a gente está vivendo hoje no tempo da entropia. O que é entropia? Algo, naturalmente, ele se deteriora, ele é perene, né? Perene. Ou seja, que é um tempo passageiro. No tempo que a gente vive hoje, tudo passa e tudo passará. Aqui no celeste, não. Se continuasse essa entropia, esse ciclo de sintropia, a gente só entrou em entropia por causa do pecado. O correto seria um ciclo de sintropia, de restauração e de edificação, né? Aqui já é caos e destruição, um monte de ruína, que infelizmente é o dia de hoje. Por exemplo, a entropia, né, é um termo termodinâmico, né, da física, que assim, caso você vire um copo d'água, né, a água do copo, ela não volta, jamais ela voltaria para dentro do copo, ou seja, é sempre para o caos, tudo que vai para o caos, né? Um exemplo vago, tudo tende a acabar, a ser perene, né? A gente vê o nosso salário começa e é tão rápido do jeito que ele termina. Então tudo é passageiro, tudo perene, assim. Por mais que a gente faça bondade nesse tempo, por exemplo, ó, eu devo fazer, né? Por exemplo, tem um irmão que está com fome, né? Eu vou lá e supro a necessidade desse irmão. Eu dou de comer para o meu irmão. Porém, 2, 3 horas depois, entropia, ele volta a ficar com fome, né? A gente volta a ter sede, a gente volta a ter fome, a gente volta a ter necessidade e fica esse ciclo. A nossa vida também, a gente vai envelhecendo, tudo nesse tempo se deteriora, né? E aqui não, aqui é tudo restaurado e é eterno, né? Deus mesmo fala, o próprio Jesus falou, buscai as coisas do céu, onde a traça não corrói, né? Onde a ferrugem também não corrói, né? Onde o ladrão não rouba, né? Ou seja, aqui ele já confirma a sintropia, ele já confirma que aqui é eterno, que nada se deteriora, ao contrário do tempo que a gente está agora, né? A gente está no tempo da entropia. Começou lá em Adão e a gente já está no tempo final dessa entropia, voltando para o sétimo dia, que é o descanso, o sabate, que é o verdadeiro sábado, né? A ser guardado, a ser esperado,
a ser edificado com mãos santas, e volta, e vai voltar depois disso, o tempo da sintropia, da restauração. Aí sim, a restauração de todas as coisas verdadeiras, né? E edificação e tudo que vai ser eterno. Nosso corpo eterno, não, aí o próprio Deus confirma. Não haverá mais sede, não haverá mais fome, né? Então ele mesmo já confirma. Aqui eu só estou fazendo um nome científico, mas não é nada de novo, apesar de ser a primeira vez que você possa estar vendo disso, não tem nada de novo debaixo do sol. Né? Deus já falou de outras formas, só estou colocando de outra forma. Né? É exemplo do próprio Cristo, né? Eu podia, né? Como eu nunca vi ninguém explicando isso, eu podia usar um pouquinho da vaidade. Nossa, ninguém explicou, eu vou criar um nome diferente e tal, tudo. Mas é exemplo de Deus mesmo, né? Ele dá aquela pedrada na gente, né? E fala, não, você tem exemplo, né? Faça igual eu. Pega o que tem na terra, né? Jesus curando o cego. Ele pegou o que tem na terra ali, né? Cuspiu, não vou cuspir, mas eu estou gastando saliva, né? Então pega o que tem na terra, gasta a sua saliva, né? Faz a forma com o que tem na terra, que é o que eu achei que caberia melhor para explicar. Seriam essas palavras, esses termos, né? Termos dinâmicos, que talvez você nunca tenha escutado, mas que casou certinho. Ou seja, já usei o que tem na terra, né? Eu estou colocando na face de todo mundo para restaurar a visão dos tempos determinados de Deus. Então, assim, não adianta eu querer falar de arrebatamento, da vinda do anticristo, tudo tem um tempo determinado. Não adianta, nossa, até a vinda de Jesus tem um tempo, por mais, né, que ninguém saiba, né, mas tudo tem um tempo determinado, né, o arrebatamento, o toque das trombetas, tudo vai ter a hora certa de acontecer. Voltando aqui rapidinho, que eu tive que dar uma pausa rápida, né? Mas voltando aqui no tema da entropia, por exemplo, como é que eu posso chegar no tempo eterno, na eternidade? Ou fazer atos de eternidade, né? Atos de sintrópicos, não sei se nem se existe essa palavra, mas enfim, deu para pegar a mensagem, né? Aqui no tempo da entropia, no tempo que tudo é perene, como que eu posso fazer algo eterno, né? É isso, é restauração. Aqui o próprio Cristo, para você ver, mesmo no tempo da entropia, ele mostra que ele é o Senhor de tudo, é o Senhor do tempo. Porque aqui, né, é impossível um cego voltar a enxergar naturalmente, né? E o próprio Cristo fez isso. É impossível andar sobre a água, né? Pelas leis da física que a gente tem, né, afundaria. Mas o Cristo provou ao contrário, ou seja, todos os sinais é impossível, né? Pela entropia, é impossível um morto ser restaurado, voltar à vida. Então, pelos sinais e milagres do próprio Cristo, né? Aí ele mostra que mesmo no tempo da entropia, ele é sintrópico, não sei se existe essa palavra, mas ele é eterno, né? Ele é restaurador, é a essência dele, né? A essência celeste é essa, é de restaurar todas as coisas. Então hoje, infelizmente, está surgindo muita movimentos, vou pôr assim por dizer, né? Tocou LAN, né? TL, enfim, vários tipos de, vamos restaurar a Terra, vamos restaurar o mundo, né? Pode tentar, né? Pode tentar, mas é como eu falei aqui, tudo tem um tempo determinado. A verdadeira restauração só vem aqui. Você pode melhorar o que já está ruim, né? Pode estar um pouco mais cômodo, mas o tempo da verdadeira. Então não adianta se matar que, nossa, eu vou dar minha vida pela natureza, pelo meio. Eu posso deixar a Amazônia lá sem derrubar uma árvore. A árvore ela vai se deteriorar sozinha. Por quê? Porque a gente está no tempo entrópico. Vai crescer outra árvore e tal, tudo, mas ela vai se deteriorar. A gente está aqui. Então não adianta, nossa, eu vou dar minha vida para salvar uma árvore, eu vou pular na frente do trator, vou, né? Não adianta aqui, né, queimar cartucho. A verdadeira restauração, então você tem que guardar, né? Aqui, pra você fazer sintropia no tempo da entropia, você tem que estar em Cristo. Então, se você quer restaurar alguma coisa no tempo da entropia, aqui ó, restaurar todas as coisas em Cristo. Papa Pio X, né? Há quem diga, né, até que
perfil lembra um pouquinho. Se eu fizer uma cara de bravo aqui, que as fotos dele é tudo cara de bravo, né? Eu não consigo fazer cara de bravo, né? Mas aquele rabo de olho assim, né? Restaurar todas as coisas em Cristo, né? O que ele levantou a bola aí, a gente vai finalizando, vai mantendo e vamos finalizar, tá certo? Então, a mensagem é essa, para vocês poderem ter essa visão, né? Aqui, realmente, eu tenho que dar comida ao próximo, vestir, né? Fazer o possível para passar por esse tempo, né? E ser digno e merecedor de entrar nesse, né? Porque nesse daqui Jesus confirma, né? Toda a pregação dele aqui é um resumo até de toda a pregação de Cristo, né? Sempre buscar as coisas do alto, né? Sempre fazer tudo daqui, mas pensando já nas coisas do alto. Então não é aqui, né, que eu vou restaurar, que eu vou fazer um tucuolã, que eu vou restaurar a terra. Não vai, tudo tem um tempo determinado. Então, ok, espero que tenha entendido. Esse é só o começo, é a pontinha do iceberg, né? Se você quiser escutar muitas coisas inefáveis, né, ou colocar, né, como eu acho que ninguém nunca colocou, então é aqui. Aqui vai ser o começo. Então, se não entendeu, faz um pouquinho, assim, eu não sei explicar, como eu falei, eu não sou professor, né? Então, fazer um esforcinho para entender que essa é a base. Ainda nem é a base, é a pontinha da base, para vocês entenderem, né, os tempos determinados de Deus. Então, vamos começar com o tempo, porque ainda tem muita coisa para revelar. Tá ok? Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo aí.